Esta garota é a Saki, uma aventureira de rank S. Então por que ela está fugindo da luta contra o chefe? E por que o garoto do lixo é quem fica para trás para enfrentá-lo? É, o mesmo garoto que uma semana atrás não conseguia nem segurar uma espada direita. Veja, o perdedor inútil da época é o Yuki. O único trabalho do cara em seu esquadrão era carregar as bolsas, poções de cura, lanches, o saco de lixo literal. O mago do time o tratava como um garçom. O líder o tratava como um peso morto. Saki era a única que o defendia porque eles cresceram juntos em um orfanato que foi dizimado pelo colapso de uma dungeon. Agora, avançando para alguns dias atrás, o esquadrão entra em uma dungeon de rank S, e o chão simplesmente os engole. Armadilha de teletransporte. Eles são jogados direto na sala do chefe. Um velho com aparência de mordomo se levanta de uma poça de sangue e acaba com todo o esquadrão de rank S facilmente. Então o verdadeiro chefe aparece, um vampiro e o rei demônio da dungeon. Todo monstro na sala se ajoelha. O líder sabe instantaneamente que toda a sua equipe está prestes a morrer. É quando o garoto do lixo pega o dispositivo de teletransporte de emergência da equipe. Aperta o botão. Todo o esquadrão vai para casa. O problema é que quem está fora do raio fica para trás, então nosso garoto começa a andar na direção errada. O mago grita com ele. Saki soluça. O líder a pega no colo porque entendeu a mensagem, e o cara continua andando, sabendo que acabou de assinar sua sentença de morte. A contagem regressiva chega a 0, e ele joga o teletransportador para trás. Assim, a equipe desaparece, mas ele fica sozinho com uma sala cheia de demônios que acabaram de humilhar um grupo de rank S. Mas em vez de matá-lo, o vampiro fica impressionado com a lealdade do garoto, sacrificando-se para salvar a todos enquanto é um perdedor inútil e sem emprego. O que é perfeito para ele porque, veja, eles precisam de uma pessoa literalmente desempregada para um certo trabalho. Acontece que os monstros não são os vilões. Humanos entram em dungeons toda semana e as farmam como caixas eletrônicos. O rei demônio quer derrotar outras dungeons para absorver sua mana e proteger sua própria equipe. Mas para fazer isso, ele precisa de um parceiro humano que possa invocá-lo para o mundo. O requisito é não ter nenhuma afiliação de classe e alguém que pareça leal. Então, sim, o cara tem que estar desempregado. Então o demônio diz ao nosso garoto que com o poder que ele ganhará, ele será capaz de proteger seus aliados e ajudar a dungeon. Ambos os lados ganham. Basicamente, o cara foi recrutado como parceiro do rei demônio porque seu currículo é fraco. Ele aperta a mão do vampiro. Uma marca de maldição queima em sua pele, e assim, o pior aventureiro da guilda se torna o monstro mais perigoso lá dentro. Ele acorda na superfície. Saki o abraça chorando, e no dia seguinte, o cara vai direto para a guilda como se nada tivesse acontecido, pedindo permissão para limpar uma dungeon sozinho. A recepcionista olha para ele como se ele tivesse acabado de confessar um crime, mas ela acaba liberando para a dungeon de iniciante mais fácil que eles têm, um labirinto silencioso de rank F. Poucos monstros fracos relatados. O tipo de lugar onde um novato vai para morrer sem virar notícia. Eles explicam que ele pode apertar o botão vermelho se precisar de algo. De repente, o vampirão pergunta se está em uma dungeon abandonada. Chocado, o garoto pergunta se essa é a habilidade do rei demônio. Mas o homem explica que na verdade é a habilidade do garoto, para que ele possa se comunicar com os monstros. Esse tipo de habilidade é chamada de habilidade sempre ativa ou automática. Yuki explica que uma dungeon abandonada é uma que não está sendo gerenciada ou limpa adequadamente. Uma dungeon com muitos recursos atrai muitos aventureiros tentando ganhar dinheiro, então ela é mantida em bom estado. Observando à distância, o vampiro comenta que os monstros nesta dungeon estão se reproduzindo pacificamente. Ele imagina que a dungeon acabaria colapsando porque não consegue suportar tantos monstros. Isso é o que deveria acontecer, mas o herói percebe que não há nenhum monstro lá. Ele percebe que isso é muito estranho, mesmo para uma dungeon fraca. Então o lugar inteiro começa a tremer forte. Um par de aventureiros vem correndo, gritando que o chefe da dungeon apareceu. Assustado, Yuki pergunta o que é esse slime gigante que está vindo direto para ele. O rei demônio explica que os poucos monstros nesta dungeon estiveram se devorando. Então o protagonista avista uma saída e aponta para ela. Os três começam a correr do monstro. Nesse momento, a garota é agarrada pelo slime e arrastada. Desesperado, o herói pergunta ao demônio se ele pode fazer algo se for invocado, mas a resposta é não. Vendo a garota perdendo as forças, o protagonista age e avança contra o monstro. Ele se joga direto no slime pegajoso. Vendo isso, o vampiro começa a rir histericamente. Ele diz que o garoto fará o que for preciso para salvá-la. Com a garota em seus braços, Yuki invoca o rei demônio. O grande vampiro aparece e diz que seu mestre pode usá-lo como quiser. Ferido, o jovem começa a tossir suco de morango e sente como se suas entranhas estivessem queimando. É quando o demônio dá ao herói seu poder.
O garoto usa o ataque alvorada do lobo caótico e o dispara no monstro, destruindo-o completamente. Atordoado, o protagonista percebe que aquilo não foi realmente um ataque. Foi mais como um desastre completo. Depois que o monstro é derrotado, um dos aventureiros percebe que o garoto está ferido e diz que precisam tirá-lo de lá rápido. Yuki até tenta argumentar que está bem, mas ele desmaia e cai no chão. Alguns dias se passam após o incidente da dungeon. O garoto recebe um cartão mostrando que foi promovido para o rank E. Ele se lembra que aquela dupla o salvou. Eles até registraram seu relatório e o carregaram para fora da dungeon. Com uma taça de vinho na mão, o vampiro pergunta por que o garoto parece tão desanimado e diz que isso pede uma comemoração. Mas o herói discorda, dizendo que tudo o que ele fez foi invocá-lo. O demônio discorda e diz que era tudo o que o garoto podia fazer. Ele diz que naquele momento, o garoto se recusou a abandonar aquela garota e a salvou sem hesitar, oferecendo-lhe vinho. O vampiro diz que gosta dessa força nele, mas também diz que é um problema se o garoto estiver sempre a um passo da morte, e que da próxima vez ele deveria invocar outra pessoa. Essa pessoa seria Elvina, uma morta-viva da raça dos servos. Nervoso, o jovem se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. Então a garota diz que o jovem mestre é encantador, mas amor à primeira vista é um pouco demais. Com um olhar frio mas cativante, ela diz que não há batimento cardíaco porque ela é uma morta-viva. Chocado, o garoto pergunta se isso é normal, e o vampiro diz que sim. Mas Elvina explica que foi apenas uma piada de morta-viva e diz que seu objetivo é ser uma empregada acessível. Ela menciona que o garoto precisa subir de nível se quiser resistir a ser invocado por seu senhor. Algum tempo depois, a zumbi mostra ao jovem o quão forte ela é, e ele fica impressionado. Ela consegue limpar uma dungeon de rank chamada Ninho dos Ardentes. Observando como ela age, o herói se lembra das crianças do orfanato, o que o deixa feliz. Mas então ele percebe que seus níveis não param de subir e pergunta se há algo que ele possa fazer a respeito. Ouvindo isso, a empregada fica confusa porque ele está reclamando de subir de nível e pergunta se isso é algum tipo de piada de gente viva. Alguns minutos depois, o protagonista pergunta se consegue manter a invocação dela por mais tempo em comparação com o Rei Demônio. A zumbi explica que a mana necessária para invocá-lo é gigantesca. Por outro lado, ela diz que é uma empregada doméstica barata e pode ser invocada com a mana do jovem. Sorrindo, o protagonista diz que ela é de grande ajuda, o que a deixa envergonhada. É quando Yuki percebe que não se trata apenas de poder bruto. As invocações também precisam ser eficientes em mana. Não muito tempo depois, eles chegam à sala do chefe, e o jovem diz que o lugar parece bem assustador. Mas a empregada dá um soco forte e simplesmente quebra o portão inteiro. Depois disso, ela diz que se deve sempre bater antes de entrar numa sala. Vendo a garota, o cavaleiro se prepara para lutar. Avançando, a empregada diz ao seu oponente para se tornar uma oferenda. De longe, o herói nota que o fogo na espada do cavaleiro é totalmente diferente de tudo que ele já viu. Preocupado, ele começa a chamar por Elvina, mas sua parceira avança e acaba se ferindo no rosto. Então ela recua, curiosa. A zumbi pergunta ao jovem mestre quando ele percebeu que aquele fogo era do elemento sagrado. Yuki diz que apenas achou que as chamas pareciam diferentes do que tinham visto na masmorra até aquele ponto. Ele também diz que parecia com a luz de Saki, e é aí que Elvina explica que aquilo é o inimigo natural de um morto-vivo. Ela diz que esse tipo de coisa faz seu coração acelerar, e o herói apenas diz para ela parar com as piadas. De repente, o cavaleiro usa um ataque chamado Santuário do Anel de Fogo, prendendo os dois em chamas. A empregada diz que ele ainda é um chefe de masmorra, e parece que ele não vai deixá-los escapar. O protagonista considera invocar o vampiro, mas a garota explica que ele só pode manter uma invocação ativa. Então o herói diz que eles terão que lidar com isso. Elvina diz que o jovem mestre é incrível por querer lutar contra um monstro mesmo sendo um domador. O garoto diz que isso é óbvio porque ela é sua parceira. Com isso, a empregada fica séria e diz ao seu mestre que eles lutarão juntos. Yuki diz que é hora de ver o que todo aquele aumento de nível fez por ambos. Ele começa a verificar o sistema em busca de sua nova habilidade, aquela que ele deveria ter ganho após subir de nível. Chama-se Olho Maligno, e com ele pode ver os status e as habilidades de um monstro. Nesse momento, o garoto percebe que o chefe está prestes a atacar. Ele agarra a empregada e desvia rapidamente do golpe. Yuki explica a habilidade do olho para ela e diz que consegue até dizer o quão perigoso é o monstro. A zumbi diz que essa é uma habilidade básica de domador de monstros, e que o olho mostra a verdadeira natureza de todos os monstros. Então o herói a interrompe para avisar que o monstro está vindo. Sem perder tempo, a empregada avança e acerta um chute certeiro nele. De uma forma charmosa, ela diz que pode se concentrar totalmente em atacar, não importa o que aconteça, mas eles percebem que o golpe não causou dano algum. Usando seu olho,
O protagonista vê que o cavaleiro é na verdade um monstro do tipo fogo. Ele explica que há um pequeno monstro de fogo se movendo dentro da armadura, e que o cavaleiro é apenas uma casca. Então a garota diz que a estratégia está decidida e diz ao seu mestre para não se distrair. Nesse momento, o herói vê o inimigo se mover e diz à empregada para pular para a direita. Ele continua gritando instruções para que sua parceira possa desviar dos ataques. Dessa forma, ela consegue acertar um soco bem no capacete do cavaleiro. O monstro tenta revidar, mas a zumbi consegue recuar. Helvetia diz que é a primeira vez que ele reage como se tivesse sentido o golpe, mas o jovem explica que o cavaleiro se esquivou. Yuki tenta dar outra ordem, mas o inimigo avança direto para ele. No último segundo, sua empregada o salva de um golpe brutal. Com o jovem em seus braços, a garota lhe diz para usar sua habilidade. A habilidade dela se chama Dona de Toda a Selva. Ela explica que o protagonista pode usar as habilidades dos monstros com os quais ele tem contrato. Essa habilidade aumenta seus status por um curto período. O herói conseguirá atingir o monstro sem que ele desvie, mas só pode usá-la uma vez, então é arriscado. Determinado, ele diz que eles precisam terminar isso no próximo ataque. De repente, o monstro começa a emendar golpes de espada em um combo, e a zumbi desvia rápido, mas o protagonista acaba sendo atingido. Deitado no chão, ele diz à empregada para não se preocupar e continuar seguindo as instruções. Dessa forma, ela fica atrás do cavaleiro. É quando o jovem usa sua habilidade. Com um chute poderoso, a garota manda o chefe pelos ares, batendo contra a parede. Exausto, o herói comemora que eles conseguiram. Alvina diz que essa habilidade adrena muito, então ela vai sair primeiro, e assim o faz. O garoto diz para a empregada esperar porque ele não consegue mover as pernas, mas ela o ignora. Algum tempo depois, o protagonista se encontra com o vampiro e diz que mal conseguiu voltar. O homem diz que é bom, o garoto ainda está vivo. Mudando de assunto, o herói pergunta sobre Alvina e onde ela está. O rei demônio diz que ela está bem ali. Quando Yuki se aproxima, ele encontra a zumbi deitada sobre uma pilha de flores. O vampiro explica que é assim que eles honram os mortos e pergunta se é muito diferente dos costumes humanos. Confuso, o garoto pergunta por que tudo isso está acontecendo. O chefe diz que ela é uma morta-viva e que a habilidade desta raça é basicamente trocar a destruição de seu corpo por um poder imenso. O garoto se lembra das habilidades que viu no sistema. De joelhos, ele percebe que a empregada pagou por isso com a própria vida. Desesperado, o herói grita que nunca pediu para ela fazer isso. Ele só queria derrotar o inimigo. O homem diz que o garoto queria proteger esta masmorra dos humanos. Irritado, ele diz que a garota apenas fez o que era melhor para essa causa e que é sua responsabilidade como rei demônio. Mas o protagonista discorda e diz que a culpa é dele. Ele deveria ter pensado melhor em vez de concordar com Elva e seu plano. Pensando nas crianças do orfanato, Yuki percebe que deveria ter lutado até o fim. Chorando, ele diz que tudo aconteceu de novo porque ele é fraco demais. Interrompendo, o homem diz que é exatamente por isso que vai torná-lo forte o suficiente para invocá-lo. Então o herói diz que deve haver alguma habilidade para trazer Elvina de volta, já que ele é um domador de monstros. O vampiro diz que não há e explica que o papel de um domador é usar monstros, e por causa disso, eles não voltam. O garoto fica arrasado ao ouvir isso. Nesse momento, alguém aparece e diz ao homem para não ser tão cruel. Quando ele vê quem é, o vampiro diz que eles já chegaram a uma conclusão sobre isso. A garota diz que este garoto não foi incluído nessa discussão. Nesse momento, o protagonista usa seu olho maligno para observá-la. O nome dela é Mai. Ela é uma empregada com um atributo sagrado e uma habilidade de ressurreição. Vendo isso, o garoto fica chocado. Com um sorriso assustador, ela pergunta se ele está interessado no método de ressurreição. Ainda atordoado, o herói pergunta se ela realmente pode trazê-la de volta com essa habilidade. Mai percebe que o garoto consegue ver a habilidade dela, então ela nem precisaria explicar. Mas o garoto diz que só consegue ver o que a habilidade faz. Sempre existem condições. O vampiro diz que o garoto só consegue fazer isso agora e manda a empregada explicar tudo. Então a garota se apresenta como Mai, a empregada-chefe. Ela diz que é responsável por cuidar de todos na masmorra e lidar com as ressurreições de emergência. Ela acrescenta que os humanos vêm para matar monstros, e seu trabalho é basicamente ser a rede de segurança quando as coisas dão errado. Ela explica que a habilidade tem condições, como um custo de mana enorme, o que a torna bem ineficiente. Então a empregada dá um exemplo. Um jovem morreu e foi trazido de volta à vida. Nesse caso, a mulher precisaria de quase tanta mana quanto é necessário para construir um andar inteiro desta masmorra. Então ela explica que trazer Alvina de volta custaria muito mais, e por causa disso, a masmorra acabaria menor. O herói pergunta se isso tornaria a masmorra mais fácil de atacar e conquistar, e a empregada diz que sim.
A segunda condição é que não se pode ressuscitar alguém se a mana dessa pessoa estiver completamente esgotada. Mai diz que Elvina ainda tem um pouco de mana, mas ela desaparecerá em no máximo 10 dias, então eles teriam que conseguir mais de outro lugar. Então, a mulher revela que é por isso que eles queriam pedir ao jovem para limpar uma dungeon realmente grande. Surpreso, Yuki diz que eles poderiam usar a habilidade de ressurreição sem limites se roubassem mana de outras dungeons. O vampiro diz que esse é um dos objetivos, mas as dungeons que eles enfrentaram até agora não chegam nem perto do suficiente. Então, o protagonista pergunta de quanta mana eles precisam, mas a empregada diz que não sabe muito sobre as classificações humanas. Mesmo assim, ela diz que todos ficaram bravos quando ela sugeriu que eles limpassem uma dungeon enorme. Olhando para baixo, o Rei Demônio explica que eles não queriam colocar a peça-chave em um plano arriscado por causa da Elvina. Irritado, o herói insiste em fazer isso, mas Libra diz que é imprudente que tanto o novo monstro quanto o jovem acabariam como a Elvina. O garoto argumenta que ele ainda não encontrou uma maneira de ficar mais forte, mas esta é a única opção para salvá-la. Ele diz que essa é uma das razões pelas quais o demônio fez o contrato. Naquele momento, o Rei Demônio convoca o mordomo para treinar o garoto. Liber diz que o jovem estará sob os cuidados de Vince pelos próximos 7 dias. Então o protagonista começa a seguir o mordomo. O vampiro pede a Mai para segui-los porque o velho era totalmente contra o uso de humanos. Ele diz que o garoto pode literalmente acabar morrendo por causa do mordomo. Depois disso, o protagonista é teletransportado para a dungeon junto com o velho. O homem explica que isso faz parte do poder do Lord Liber e que ele deu a cada um deles um andar. Ele diz que o garoto é o primeiro humano a ver os andares executivos. Então o herói pergunta se o velho vai ajudá-lo a subir de nível e tal. O velho responde que, para os humanos, subir de nível significa pegar mana de monstros e dungeons. É explicado que os aventureiros danificam toda a dungeon porque roubam mana dos monstros sem pedir. Ele diz que o garoto está sob contrato com o Liber, então ele não pode subir de nível dentro desta dungeon. Confuso, o protagonista pergunta como ele deve ser treinado. De repente, uma espada é jogada em suas mãos. Vince diz que há muitas coisas para ensinar, e que até agora, o garoto não construiu nada. Preparando-se para atacar, o mordomo diz que o garoto não tem força, nem conhecimento, nem talento. Com um olhar demoníaco, o velho diz que o garoto terá que conquistar tudo isso se quiser salvar Alvina. Imediatamente, o homem começa a atacar o protagonista com vários golpes ao mesmo tempo. O herói pensa que o mordomo realmente quer matá-lo, mas Vince diz que não é isso e que desistirá do garoto se ele não conseguir. Ele diz que esse resultado seria melhor para Dandy e para o Lord Liber. Enquanto continua atacando o garoto, o velho diz para ele aguentar pelo menos 3 horas. Então o garoto consegue bloquear o ataque do velho. Ativando sua habilidade, ele diz que apostará sua vida para trazer Elvina de volta. Com sua habilidade, o herói pode ver que o velho tem o atributo de sangue, e sua habilidade é Lâmina da Bela Flor de Sangue. Apavorado, o garoto percebe que a diferença de nível é tão grande que seu olho não consegue nem ler os ataques. Totalmente em pânico, Yuki pensa em se mover para um lugar seguro onde nada perigoso aparecerá, mas o homem avança direto para ele. Um golpe de espada o atinge de raspão. Mesmo assim, o garoto consegue desviar de vários golpes seguintes de uma maneira surpreendente. Mas o mordomo diz que os movimentos do garoto estão cheios de movimentos desperdiçados. Em um piscar de olhos, ele se aproxima e diz que é por isso que ele pode anular facilmente qualquer contra-ataque. Ele também explica que as decisões do garoto são muito lentas, e ele leva tempo demais para pensar em seu próximo movimento. Então o velho parte para outro ataque, mas o herói desvia. O garoto tenta um ataque direto, mas seu oponente também desvia. Então o velho diz que não adianta se apressar, porque o resultado ainda é o mesmo. Então ele desfere um golpe frontal direto com sua espada, mas então percebe que o garoto conseguiu bloqueá-lo, e ele diz que os movimentos do garoto melhoraram um pouco. Então o herói explica que observou como a lâmina de seu oponente se move e aprendeu a maneira mais eficiente de bloqueá-la. Determinado, Yuki diz que não se trata apenas de status. Este olho permite que ele copie como um monstro move seu corpo. O homem diz que entende o que o garoto quer dizer, mas diz que ainda não é o suficiente. Enquanto ataca, ele explica que a estrutura corporal deles é diferente, então suas habilidades com a espada acabam sendo diferentes também. Nervoso, o herói percebe que seu oponente estava se segurando o tempo todo. Então o homem lança um golpe pesado e poderoso, dizendo que faz isso há anos. Preocupado, o protagonista percebe que seus braços e pernas estão se desgastando, e os avisos de perigo continuam se acumulando. Além disso, ele vê que o último golpe não usou mana nenhuma. Foi apenas pura habilidade com a espada. O garoto tenta revidar, mas o velho desvia. Ao se afastar, o homem prepara outro ataque e diz ao garoto que é hora de testá-lo.
Uma aura vermelha assustadora começa a emanar de sua espada. De repente, um monte de alertas de perigo aparecem, e o protagonista começa a entrar em pânico. De joelhos, ele pensa que precisa de dados reais sobre as habilidades do inimigo, não apenas notificações de perigo. É quando o mordomo usa sua habilidade. Com ela ativada, o garoto tenta prever o ataque e se defender, mas não funciona, e ele acaba completamente destruído no chão. Algum tempo depois, ele acorda. Sentado em uma poltrona, o mordomo diz que o garoto finalmente acordou. Então ele diz para segui-lo. O garoto está confuso porque tem certeza que levou aquela habilidade de frente, então é estranho que ele não esteja machucado. O homem explica que Mai o curou, e não foi preciso muita mana, já que ele ainda estava vivo. Em sua mente, o velho se lembra de como o garoto tentou roubar sua técnica no último momento. Pensar nisso faz sorrir porque despertou seu interesse no garoto. Andando pela mansão, Vince diz que eles vão passar para o treinamento de verdade agora. Ele entra em uma sala, mostra um monte de monstros e diz que o garoto vai enfrentar todos eles. Ele diz ao garoto para tratá-los com cuidado. O protagonista apenas diz que nunca pensou que se acostumaria com isso, mas aceita o desafio. O que ele não esperava era que o desafio fosse servir chá para os monstros. O mordomo explica que um espadachim de primeira classe não desperdiça um único movimento. Cada ação é otimizada. Então este trabalho é perfeito para eliminar movimentos desperdiçados porque é um trabalho onde você não pode se dar ao luxo de errar. Ele diz que o garoto precisa aprender a controlar todo o seu corpo e que as habilidades crescem dependendo de como você as usa. Vince diz que todos os tipos de monstros estão nesta festa, e o garoto tem que descobrir o que cada um quer. Então o protagonista decide observar os movimentos do mordomo e copiá-los, mas o garoto tem dificuldade só para segurar vários pratos em uma mão, então acaba derrubando tudo no chão. Enquanto limpa a bagunça, ele percebe que é muito difícil replicar o que o mordomo faz, então decide adaptar o que o velho faz para o seu próprio estilo. 2 dias se passam. Um dos monstros diz ao novato que Lord Vin gosta dele, e que isso significa que o garoto é bem forte. Sem graça, o garoto diz que não é forte, mas que vai ser de agora em diante. O monstro imediatamente avança sobre ele e diz que vai treiná-lo, mas o protagonista desvia dos golpes facilmente. Sem dificuldade alguma, ele acerta um gancho de direita no monstro. No 4º dia de trabalho, o herói vê um monstro resfriado. Sendo muito gentil, o garoto cobre seu cliente com um cobertor. Com um sorriso encantador, ele oferece algo quente ao monstro. Com o passar do tempo, o herói começa a entender por que o mordomo escolheu esse tipo de treinamento. Finalmente, o 6º dia chega. O jovem serve um morcego de um jeito suave e sedutor, mas a criaturinha acaba o derrubando, já que sua habilidade é basicamente ser uma sanguessuga. Uma semana se passa, e o garoto decide servir chá ao mordomo. O homem diz que o garoto ainda precisa melhorar em várias áreas, mas suas maneiras são aceitáveis. Só de ouvir isso, Yuki fica emocionado porque esta semana foi cheia de lutas e festas de chá. O garoto pensa que o treinamento finalmente acabou, mas o velho interrompe, dizendo que o fim começa agora. Vince pega sua espada e começa a se preparar para uma luta. Nesse momento, o velho diz que o garoto já copiou aquela habilidade sem nem perceber, mas agora ele precisa realmente torná-la sua. Com um olhar aterrorizante, ele avisa que o garoto vai bater as botas se não conseguir. Nervoso, o herói diz que já acha que merece morrer se falhar nesta missão. Usando sua habilidade, Yuki percebe que se defender normalmente é impossível, e a única maneira é impedi-lo antes que aconteça. Então, o protagonista decide usar a habilidade do velho. Ele avança contra o velho, que bloqueia o ataque, mas a espada do garoto quebra instantaneamente, e o impacto o atinge com força. Totalmente inexpressivo, o mordomo diz que é decepcionante. Magoado, o garoto diz que o velho não pode decidir seus limites. Então o garoto usa aquela habilidade novamente, mas remodelada para se ajustar ao seu próprio estilo. Vendo isso, o velho fica chocado. Sem medo algum, o herói avança, dizendo que vencerá apenas desferindo um grande número de golpes. Ele ataca de frente com sua espada, mas o mordomo se defende. O homem diz que o jovem foi impressionante. Ainda assim, ele explica que o garoto não conseguirá continuar. Naquele momento, o herói acaba desmaiando nos braços de seu mestre. Seu celular escorrega do bolso, mas os dois já estão de partida. Saki estava mandando uma mensagem para seu amigo, dizendo que encontrou algo sobre a investigação que ele pediu. Ela está preocupada e se pergunta se Yuki ficará bem, porque uma masmorra de rank B pode ser demais. Algum tempo depois, o herói diz que no dia seguinte enfrentará uma masmorra. O mordomo explica que o estilo do garoto ainda não está completo, mas admite que o moleque ficou razoável com a espada. Ainda assim, Liber questiona se um garoto de rank pode realmente entrar naquela masmorra. Yuki responde que apenas acompanhará o grupo de investigação.
Então o homem pergunta sobre o contrato que o garoto vai assinar. Yuki diz que está pensando em assinar com eles, e todos na sala ficam surpresos. Algum tempo depois, na guilda dos aventureiros, Saki encontra seu amigo. Ela pergunta se ele começou a treinar com uma espada, e ele pergunta como ela sabia. Ele se desculpa por pedir algo tão difícil, mas ela diz que está tudo bem. Meio sem jeito, ela diz que é um alívio ter alguém que conhece por perto. De repente, um homem chama por Saki. Ele diz a todos para se apressarem para que possam começar a incursão. O garoto pergunta se aquele cara está no grupo deles, e Saki diz que não. Ela explica que ele é um voluntário que aceitou o pedido da guilda. Olhando para baixo, Saki diz que eles só querem subir de rank rápido, então usam um rank S como ela para lucrar com os resultados. Nervoso, o voluntário pergunta se o herói é rank A, já que está no grupo de Saki, mas Yuki diz que na verdade é rank. Ao ouvir isso, o cara começa a zombar dele por estar abaixo de seu nível. Então o voluntário diz a Saki para largar o garoto e levar apenas seu grupo, já que eles são rank B, mas ela diz que seu amigo já concluiu 2 masmorras sozinho. Depois de ouvir isso, 2 membros do grupo se perguntam como o garoto é apenas rank. Nesse ponto, o cara de rank B fica irritado porque seu plano era guiá-la para uma conclusão e subir para o rank A. Esse plano vai por água abaixo se houver alguém que possa concluir tudo sozinho. Então Saki vai direto ao ponto e diz que a masmorra que estão investigando é a Caverna do Desejo Selado. Ela explica que, geralmente, o rank de uma masmorra é decidido com base no quão perigoso é o chefe. Curioso, Yuki pergunta como eles saberão se o chefe é perigoso. Então Saki abre um mapa e diz que eles podem saber pela complexidade da masmorra. Regra número 1. Quanto mais forte o chefe, mais amplo e complexo cada andar se torna. Regra número 2. Quanto mais forte o chefe, mais andares existem antes de você alcançar sua sala. Além disso, quanto mais truques o chefe usa para se proteger, mais difícil a masmorra se torna. Depois de analisar, Saki classifica esta masmorra como rank B, já que tem apenas 22 andares, mas seu amigo argumenta que eles não conseguem encontrar o andar do chefe mesmo depois de procurar por toda a parte. De repente, um tipo de monstro começa a atacar o grupo. O voluntário consegue acertá-lo e começa a se exibir para a garota. Envergonhada, ela diz que caçar monstros não faz parte deste pedido de investigação. Ainda se exibindo, o cara diz ao Hank que ele não fez nada. Mas então, de repente, ele para de se mover quando percebe que há um monstro gigantesco bem atrás dele. É um golem de pedra enorme. Saki e Yuki avançam contra o monstro. A heroína usa sua habilidade, Corte Brilhante, e destrói o inimigo com um único golpe. Irritada, ela explica que não precisa do poder de luta deles e pede ao grupo para se concentrar apenas na investigação. Nervoso, o herói se desculpa e diz que estava tentando cronometrar seu ataque para não atrapalhar sua amiga. Surpresa, Saki pergunta se ele sincronizou o ataque dele com o dela, e o garoto diz que sim, e que pareceu bem difícil de fazer. À distância, a aventureira de rank S fica impressionada com o nível do garoto. Sorrindo, ela diz que seu amigo a salvou e que ele fez um bom trabalho. Então ela diz a eles para deixarem a luta com ela e pede ao garoto para se concentrar apenas na investigação. Vendo isso, o voluntário fica irritado, planejando encontrar a sala do chefe sozinho para provar seu valor. Mais 10 horas se passam e, até agora, eles não encontraram um único vestígio dessa tal sala. A líder olha para o mapa e diz que o grupo já verificou todos os lugares, até mesmo as áreas escondidas. Então o herói pergunta sobre uma parede. O voluntário responde que o garoto não sabe do que está falando. Ele explica que uma masmorra é um espaço separado feito de mana e que este lugar não é uma caverna natural. Irritado, o homem se aproxima e chuta a parede. Inclinando-se, ele diz que o moleque vai atingir uma camada de mana e se machucar se tentar cavar através dela, mostrando seu olho mágico. Yuki diz que não é o que parece. Olhando ao redor, o herói explica que esta caverna é feita do mesmo material daquele golem de pedra. Sem pensar 2 vezes, Saki usa seu corte brilhante em uma das paredes. Ela acaba abrindo um buraco enorme e ordena que todos entrem. É quando o grupo se depara com um golem de pedra ainda maior. Vendo aquele monstro, o voluntário fica chocado. A líder explica que eles não estavam dentro de uma masmorra normal. O grupo inteiro estava dentro de um golem feito para imitar uma masmorra. Ela diz que foi feito para esconder seu verdadeiro rank. Yuki pergunta se isso significa que este é o verdadeiro primeiro andar. Se sim, esta masmorra é enorme. Nervosamente, a heroína diz que esta masmorra é definitivamente de rank S. Então a líder avista um castelo flutuante à distância. Além disso, ela deduz que o golem provavelmente foi desativado para evitar desperdício de mana, já que falhou em sua missão. A missão do golem era parar uma intrusa de rank S como a heroína.
O voluntário está confuso porque pensava que monstros eram apenas animais muito fortes, mas Saki diz que as masmorras são a linha de frente contra os inimigos. Em sua mente, o herói concorda com ela, porque ele viu que os monstros têm estratégia clara, inteligência e até sentimentos. Ainda assim, a mulher diz que o grupo tem sorte de poder atacar o chefe antes que ele se esconda completamente. Determinada, ela diz que a investigação acabou e agora a limpeza começa. Ela aponta para o portal e diz ao resto do grupo para voltar agora e se reportar à guilda, mas abre uma exceção para o protagonista e pergunta se ele também vai ficar. Surpreso, o garoto pergunta por quê, e Saki diz que precisa de alguém que possa levar informações sobre o chefe de volta, se necessário. Aproximando-se, ela diz que tem que ser ele. Então a garota puxa o herói para mais perto e diz que, desta vez, os dois precisam voltar para casa. De cabeça baixa, o protagonista concorda. Pensando nas pessoas com quem se importa, ele diz que não deixará mais ninguém morrer. Determinada, a heroína pega seu amigo nos braços. Usando sua habilidade Fórmula Luminosa, ela voa para longe. Confuso, o voluntário diz que não consegue ver mais nada. Com raiva, ele diz a si mesmo que não vai voltar assim. Rapidamente, a dupla chega, abrindo caminho até o nível mais profundo da masmorra. De repente, alguém diz que nunca imaginou que um humano chegaria lá sozinho. É a chefe, e ela está de cabeça para baixo, caindo em direção ao chão. Ela se apresenta como Kara, a golem de joias, e diz que se tornará o rei demônio mais belo de todos. Saki percebe que a golem esteve acumulando mana o tempo todo. A demonia admite e explica que, pouco a pouco, ela vem aprimorando sua beleza. De repente, ela avança contra o herói. Ele consegue desviar dos ataques dela sem muita dificuldade. Ao pegar sua espada, Yuki percebe que a inimiga é rápida, e um único golpe seria fatal. Mas ele não está com medo, pois a rainha Golem é lenta em comparação com o mordomo. Então o protagonista acerta um golpe de espada, mas é inútil. O corpo dela é insanamente resistente, mas o herói diz que a única coisa que precisa fazer é criar uma abertura. E nesse momento, Saki aparece atrás dela. Ela usa a habilidade Ruptura Luminosa. Surpresa, a chefe diz que acabou sendo arranhada. Confiante, a garota de rank S diz que isso prova que seu corpo não é inquebrável. De longe, o protagonista apenas observa a habilidade insana de sua amiga. Preocupada, a garota percebe que sua oponente está planejando algo. Com a espada em mãos, ela diz ao herói para não baixar a guarda. Então os dois avançam, tentando desgastar a chefe com ataques incessantes, mas Kara diz que já conhece o ponto fraco deles. Nesse momento, o herói para de correr e avisa que a demonia está usando uma quantidade ridícula de mana. Lá fora, aquele golem gigante começa a se mover para bloquear o caminho para o portal. A chefe diz a eles que serão esmagados se não fizerem algo. É quando Saki percebe que ela esteve coletando material de golem o tempo todo. Ela começa a pensar no que pode fazer para parar tanto a demonia quanto o golem de pedra. De repente, seu amigo a chama. O protagonista diz que não podem deixar a chefe agir livremente, então ele vai segurá-la. Aliviada, a garota concorda e sai correndo da área. Kara zomba dele, dizendo que ele não consegue nem arranhá-la, e que foi basicamente descartado como um sacrifício. Ele retruca que não é isso, é confiança. Nesse momento, Yuki se lembra de todos que acreditaram nele até agora. Com sua espada em mãos, ele diz que precisa corresponder a essa confiança. Quando a golem sente a mana do garoto, ela fica com medo de verdade. O herói diz que, a partir de agora, ele vai lutar como um domador de monstros. Com um golpe pesado, ele consegue cortar uma parte da golem. Ele explica que apenas usou o movimento e a força da chefe, sem esforço desperdiçado. Então a demonia usa um corte de cura em Kara. Ela imediatamente parte para o ataque, mas o garoto bloqueia com sua espada. Rapidamente, ele acerta outro golpe e corta a golem novamente. Irritada, ela diz que ele a esteve usando o tempo todo. Yuki apenas concorda e diz, eu sou um domador de monstros. Kara perde a cabeça porque sua carapaça externa foi danificada. Ela começa a gritar, dizendo que vai mostrar a ele como é uma habilidade de verdade. Então ela simplesmente evolui como um Pokémon, aumentando sua resistência e até sua aparência. Furiosa, ela diz que nem vai adicionar o pirralho à sua coleção. Ela vai apenas esmagá-lo como um grão de areia. Ela tenta acertá-lo, mas o protagonista mal consegue desviar. Nervoso, ele diz que ela não é muito criativa, já que cresceu dependendo de seus subordinados. Kara diz que quanto maior a joia, mais valiosa ela é. Mas o herói diz que o que importa é a beleza do seu corte. Com a espada em mãos, ele usa a habilidade de sangue. Chocada, ela se pergunta como um humano pode usar a mesma habilidade que um monstro. Então o herói a usa em seu próprio estilo e causa um dano massivo à chefe Golem. Após o golpe, ele percebe que está gravemente ferido.
No chão, a mulher diz que não acredita que teve que descartar quase todo o seu corpo por causa daquela habilidade aterrorizante. Então ela avança contra o garoto com um ataque baixo e sujo, mas ele o bloqueia como se tivesse um Sharingan. Desesperada, ela pergunta o que ele pode fazer agora que está tão ferido. Concordando com ela, o garoto inicia uma invocação, e um morceguinho fofo é invocado. Antes, é explicado que o garoto vai reutilizar o sangue que armazenou com o morcego. Yuki diz que a habilidade precisa de muito sangue, e ele pode ter 2 chances se beber antes. Vince argumenta que o garoto só pode contratar um monstro por vez, e ele poderia morrer na hora se errasse as 2 tentativas. Yuki diz que dará o primeiro tiro usando seu próprio suco de morango, então o segundo tem garantia de funcionar. Chocado, o mordomo explica que fazer isso basicamente coloca a vida do garoto em risco. Mesmo assim, o garoto decide fazer isso contra a chefe da masmorra. Então ele se apresenta como Yuki, o domador de monstros e aventureiro que usa amigos e inimigos da mesma forma. Indo direto ao ponto, ele desfere um golpe decisivo e triunfante em Kara, fazendo-a desaparecer. Confiante, o herói diz que é humano, mesmo tendo um contrato com o Rei Demônio. Depois que a chefe da masmorra é derrotada, uma quantidade massiva de mana explode. O herói absorve tudo, tanto que ele desmaia. Mas Saki chega a tempo de segurá-lo. Ela fica maravilhada por ele ter conseguido fazer tudo aquilo sozinho. Algum tempo depois, toda a imprensa é chamada. Um homem de terno anuncia que a pessoa envolvida em uma situação especial dentro de uma masmorra se apresentará para explicar o que aconteceu. Ele diz que essa pessoa foi quem mais contribuiu para limpar aquela masmorra, e essa pessoa é a aventureira de Rank S, Saki. A heroína se prepara para dar sua explicação. Neste caso, foi seu amigo que jogou todo esse trabalho para ela porque ele tinha algo importante para resolver. O herói volta correndo para perguntar ao mordomo se a ressurreição funcionou. Mei diz que o garoto apareceu bem a tempo para a parte final. Vince diz que o jovem não deve nem olhar para o ritual porque a mana vai machucar seus olhos. Então a empregada diz a Elvina que a pausa acabou e que, como empregada-chefe, ela não vai deixá-la vagar pelo submundo para sempre. Naquele momento, ela usa uma habilidade do submundo. Bem rápido, a empregada zumbi acorda. Ela fica confusa quando vê seu jovem mestre. A garota pergunta se ele morreu, mas o herói explica que, na verdade, foi Elvina quem voltou à vida. Então a zumbi percebe que foi a empregada-chefe e diz que está surpresa. Ela pensou que tinha morrido por nada. Aliviado, o protagonista diz que está feliz por ela estar bem. Com seu senso de humor afiado, a empregada pergunta se dizer isso para uma zumbi é algum tipo de piada de morto-vivo. Quebrando o clima, Vince aparece dizendo que ambos têm trabalho a fazer e precisam trocar de roupa. Ao ouvir isso, Elvina pergunta se o mestre está trabalhando como mordomo. Antes que o velho possa explicar, a empregada-chefe aparece com os uniformes de trabalho. Já trocado, o herói fica impressionado com sua nova roupa de trabalho. Então o velho explica que hoje o jovem vai bancar o rei. Quando ele abre a porta, todos os monstros comemoram a chegada do humano. Yuki está confuso e pergunta o que está acontecendo. Liber está lá e diz que a masmorra que o garoto limpou tinha 1 tonelada de mana. Mei explica que, graças a isso, ela conseguiu ressuscitar mais pessoas do que o planejado. Liber diz que aqueles monstros foram trazidos de volta graças ao humano, então eles querem conhecê-lo. Então um monte de monstros se aglomera ao redor do garoto querendo conhecê-lo, e eles o convidam para beber até de manhã. Antes que o herói possa dizer algo, a empregada o agarra pelo blazer e começa a arrastá-lo. Então o vampiro diz que o garoto deveria aceitar a gratidão de todos como um verdadeiro domador de monstros. Mas o protagonista sabe que não fez isso por eles. Ele fez isso porque acabou conhecendo a Elvina. Olhando para todos os monstros na sala, o jovem de repente pensa no orfanato. Com um sorriso, ele diz que está feliz por ter conseguido salvar todos eles. De repente, um lobo diz que ouviu que o jovem é o melhor discípulo do Lord Vince, pegando a empregada de surpresa. Vendo isso, o mordomo pensa que o protagonista ainda precisa de mais treino, o que faz o vampiro perceber que ele realmente gosta do garoto. Apontando para o jovem, ele diz que até preparou as roupas do garoto, mas o velho retruca que o chefe fez a mesma coisa. O vampiro admite que nunca imaginou que o protagonista acabaria usando os monstros em vez de ser usado por eles. Ele também admite que o jovem conseguiu mais do que o esperado. Mas mesmo dizendo isso, o jeito que o vampiro olha para o garoto é meio suspeito. Enquanto isso, Saki está na entrevista e pede para eles repetirem a pergunta. Repetindo, o homem diz para ela se apressar e trazer a prova real. Ele diz que ela deve estar escondendo um monstro muito louco e afirma que vai pegá-lo. Naquela noite, este homem misterioso encurrala um dos voluntários da equipe de Saki para interrogá-lo sobre o que aconteceu. Em pânico, o voluntário de Rankia revela que o nome do aventureiro de baixo nível é Yuki. Ouvindo isso,
o cara encapuzado se lembra de um garoto com o mesmo nome e rank. Aterrorizado, o voluntário diz que não tem nada a ver com isso, mas o homem misterioso diz que não pode deixá-lo ir. No dia seguinte, o protagonista está a caminho para encontrar alguém. Ele vai ao memorial do grande desabamento para deixar flores para as pessoas que morreram no colapso. Isso faz o herói pensar em seu orfanato, pois ele tem muitas novidades para contar a eles. De repente, o garoto avista alguém lá. Agachado, o homem misterioso se apresenta como Zapper e diz que é um aventureiro de classe A. Ele diz que está lá para ficar de olho no jovem, mas Yuki argumenta que ele é apenas rank. Mas o homem diz que o garoto esteve envolvido na limpeza da masmorra falsa, e ele não precisa esconder isso. Afiado como sempre, Zapper diz que o plano do garoto era deixar Saki levar o crédito, para que eles não chamassem a atenção. O herói argumenta que ele apenas ajudou a guiar os aventureiros para um lugar seguro, mas o cara encapuzado discorda e diz que foi o garoto quem derrotou o chefe da masmorra, enquanto a heroína estava ocupada lutando contra os golems. Então o homem explica que ter um monte de peões descartáveis não é suficiente para conquistar uma masmorra. Ele diz que você precisa de boas armas se quiser ganhar dinheiro de verdade. Ouvindo isso, o herói presume que o cara encapuzado quer se juntar ao grupo. Zapper aponta que o garoto está sozinho, e há um limite para o que você pode fazer sem ninguém para te apoiar. Ele diz que tudo é diferente quando você está em um grupo e convida o garoto para se juntar. Nervoso, o protagonista agradece a oferta, mas diz que seu objetivo não é ganhar dinheiro com masmorras. Calmamente, o homem diz que foi rejeitado e não há nada que ele possa fazer a respeito. Mas então sua expressão muda totalmente, e ele diz que terá que usar a violência. Ele balança um martelo de fogo no herói, que mal consegue desviar. O ataque acaba queimando as flores. Irritado, Yuki diz para ele parar porque este lugar é um cemitério. Ajustando os óculos, o cara encapuzado diz que usar magia na superfície é ilegal, mas recusar sua oferta é um pecado ainda maior. Então ele consegue imobilizar o garoto. Zapper coloca a mão no rosto do garoto e usa sua habilidade, ligação de gelo. O homem de cabelo grisalho diz que o herói foi feito para conquistar masmorras, então ele dá um tapa na cabeça do garoto, dizendo que entrará em todas as masmorras que o garoto explorar. Zapper se autodenomina um matador de habilidades e diz que aventureiros não são uma ameaça, então o garoto pode ir chorar na guilda. Ao sair, ele diz que estará esperando por uma resposta melhor antes que o jovem acabe morto. Algum tempo depois, o vampiro fica furioso que alguém tentou roubar uma de suas peças. O protagonista diz que o grupo precisa pensar em algum tipo de contra-ataque. Vince diz que o garoto errou por não carregar uma espada, mas ele argumenta que era seu dia de folga e seu nível baixo faz as pessoas pararem para questioná-lo. Ainda assim, ele admite que teria perdido de qualquer maneira, porque precisa descobrir como lidar com aquela magia. Então Liber diz que o garoto é um domador de monstros, então ele precisa de um bom monstro que possa usar magia. É quando uma monstra chamada Machina Mushoy aparece, uma elfa. O vampiro diz que ninguém entende de magia melhor do que ela. Mais tarde, a elfa leva o herói por seu andar e diz que não suporta aquele mordomo velho. Yuki diz que nunca viu a garota nas festas de chá. Irritada, a garota diz que não vai a uma festa de morcegos e que ela ainda nem tem 1000 anos. Ela diz que ainda tem 1499. De repente, ela se inclina com um olhar apaixonado e diz que o velho vai odiar se ela tornar o discípulo dele ainda mais forte que ele. Criando sua fanfic, ela diz que o mordomo ficará com ciúme se o discípulo dele se apegar a ela, transformando isso em uma história de amor proibido. Mudando de assunto, a elfa diz que ajudará o garoto a aprender magia, mas a pesquisa mágica precisa de estímulo. Então ela lhe mostra uma biblioteca enorme, e o herói pergunta se ele tem que ler tudo aquilo. Machina diz que há muito mais do que isso, e que a maior parte do seu andar é basicamente feita de livros. Ela diz que o garoto provavelmente nem sabe o que é magia, mas ele argumenta que magia é aquela coisa onde você usa mana. A elfa de repente se inclina e pergunta qual é a diferença entre magia e uma habilidade. Então ela explica, habilidades são técnicas pessoais, enquanto magia é universal. Ela diz que as habilidades são divididas em 3 tipos. O primeiro tipo são habilidades que você ganha com sua profissão. O segundo tipo são habilidades raciais únicas. E o terceiro tipo são habilidades que aparecem quando uma técnica que você dominou é elevada a um nível superior. Ela termina dizendo que são todas basicamente técnicas de trapaça que só funcionam por causa do corpo, treino e talento do usuário. Então, às vezes você não pode copiá-las, e além disso, 2 habilidades podem parecer iguais por fora, mas ser totalmente diferentes por dentro. Ela pergunta se o garoto já sentiu isso, e ele diz que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Então ela conclui que se 2 pessoas usarem a mesma mana e entoarem um feitiço da mesma forma, elas obterão o mesmo resultado. Esta é uma regra absoluta universal. Mas Machina diz que há um segundo problema.
Algumas pessoas simplesmente não conseguem usar magia. Ela explica que é porque entoar é muito difícil. Você precisa de encantamentos que encheriam um livro inteiro, mesmo para um feitiço curto. Mesmo depois de ouvir isso, o herói diz que nunca ouviu ninguém entoar por tanto tempo. Então a elfa explica que os magos compensam a entoação usando um cajado especial, desenhando círculos mágicos ou entoando em suas mentes. Ela diz que quanto mais você estuda magia, mais pequenos truques você aprende. Então a mulher invoca o martelo de fogo. Machina explica que este é um lançamento sem encantamento, e que o garoto pode usá-lo mantendo a imagem em sua cabeça e dizendo a frase de ativação. É uma habilidade básica, mas pode mudar dependendo do quão bem você entende o encantamento original. O conjurador pode repassar o texto inteiro em sua mente ou apenas usar uma imagem ou um som. E o que comenta que deve ser por isso que um feitiço pode parecer o mesmo, mas o resultado sai diferente. Maitova diz que o garoto pode começar a tornar o feitiço seu assim que realmente entender isso. Além disso, ele pode manter apenas parte do encantamento original e preencher o poder que falta para igualar o que um encantamento completo faria. Animado, o protagonista pergunta se usar magia é basicamente apenas memorizar o encantamento. A elfa o interrompe dizendo que ele não está errado, mas se tudo que ele fizer for memorizar, é só isso que ele será capaz de fazer. Ela explica que um encantamento é basicamente um conjunto de instruções para um feitiço, e ele precisa entendê-lo se quiser criar novos feitiços ou ajustar os existentes. Então Machina diz que sabe que os humanos não têm muito tempo, então ele deveria ser grato pelo que ela está prestes a fazer. Nesse momento, ela usa um feitiço que simula e projeta o conteúdo de um livro. Ela diz que este mundo é basicamente seu livro de magia de fogo, e se o garoto limpar este espaço virtual, ele aprenderá o que está escrito nele. Confiante, Yuki pega sua espada e diz que esse tipo de coisa é sua especialidade. Mas então dois monstros gigantes aparecem junto com um número ridículo de livros, e o garoto pergunta se ele realmente tem que limpar tudo aquilo. Sua nova professora diz que sim e pergunta se ele acha que é impossível. Ele responde fatiando um dos monstros com sua espada, determinado. O herói diz que terminará tudo em um piscar de olhos. 3 dias se passam, e o garoto ainda está limpando a masmorra virtual. Agora ele está lutando contra um monstro do elemento vento. O monstro dispara um ataque de vento que o manda voando, mas sua professora o salva com um feitiço chamado captura de ar. Super direta, ela diz ao seu primeiro aluno que ele realmente não tem talento para isso. Frustrado, o protagonista diz que finalmente entende por que a maioria dos aventureiros não entoa, porque em uma luta, isso te deixa totalmente vulnerável. A elfa explica que a magia não foi feita para lutar, mas para enganar o mundo e reescrevê-lo como você quiser. Então, o herói decide tentar usar o feitiço de flecha de pedra, mas ele percebe que a queda de poder quando ele não canta é simplesmente patética, e sua professora diz que é aqui que as diferenças entre as pessoas realmente aparecem. Ela diz a ele que ele é péssimo em preencher as partes que faltam com a imaginação, e que nenhum de seus elementos tem poder quando ele não canta. Em sua cabeça, o garoto percebe que, assim, ele nunca vencerá Zaper, porque o cara encapuzado pode escolher qualquer feitiço que o contra-ataque e ainda assim lançá-lo rapidamente. Tentando se manter otimista, a elfa diz que talvez o próximo feitiço de vento seja a praia do protagonista. Conforme o treinamento continua, Yuki concorda que talvez encontre algo em que seja realmente bom, mas também se pergunta se Zaper tem algum elemento em que seja ruim. Enquanto isso, em algum acampamento, o homem de cabelo grisalho recebe a notícia de que alguém está em uma masmorra de Rank S. É a mesma masmorra do grupo do herói, de onde 2 aventureiros de Rank S tiveram que recuar. Então o líder decide entrar. Os membros do seu grupo entram em pânico e tentam convencê-lo a desistir, dizendo que é muito perigoso. Ele concorda que é perigoso, mas não parece se importar muito. De repente, um verme gigante cai do céu para esmagá-los. Ele avança em direção ao homem encapuzado que nem se assusta nem tenta correr. Calmo e confiantes, Aper lança um feitiço de múltiplos elementos de uma só vez e o dispara contra o monstro. Aniquilando, um dos membros fica chocado ao ver novamente o lançamento sem encantamento com todos os elementos. O líder explica que masmorras de classe S são mortais, e é por isso que eles precisam perseguir uma certa pessoa antes que ela vá mais fundo. Seu subordinado fala sobre o dano que o verme causou à equipe, mas seu chefe não se importa. Ele diz que não vai desperdiçar mana com incompetência. O cara diz que está guardando A para ir atrás de algo especial, ou seja, o protagonista. De volta ao treinamento, Machina diz ao seu primeiro discípulo que ele é, honestamente, sem talento. Deitado no chão, o herói começa a chorar, dizendo que, no final, não conseguiu lançar um único feitiço. A elfa então diz que o garoto é péssimo com os elementos principais, então não vale nem a pena tentar coisas menores como insetos. Levantando-se, Yuki diz que terá que se virar com o que tem.
Ouvindo isso, sua professora o repreende e diz que eles nem chegaram à primeira fase do treinamento. Toda animada, ela diz que a magia é basicamente pessoas reescrevendo o mundo, e isso inclui o bom senso. Com um olhar mortal, a elfa diz que não permitirá certas palavras, como desistir. Ainda assim, o herói está confuso e pergunta o que deve fazer. Interrompendo, Machina diz que é fácil, e que ela já fez algo parecido com aquele velho. Sorrindo, ela diz ao garoto para decompor as coisas e criar uma nova regra. Ela diz que o próximo passo é a magia aplicada, e ele já aprendeu teoria suficiente. Então o garoto pergunta se a ideia é criar um feitiço totalmente novo, um em que ele possa ser realmente bom, e ela confirma. Machina diz que ele tem que usar puro instinto para mover a mana e reescrever o mundo para corresponder a um cântico de suporte. Ela ainda está explicando quando, de repente, algo chama sua atenção. Quando ela vê o que é, a maga começa a lançar magia de água. Quem apareceu é Zaper, lançando magia de fogo. Nervoso, o protagonista pergunta por que aquele cara está aqui. Ela diz que parece que o garoto foi seguido. Usando um círculo mágico, a professora diz a ele para não depender de invocações, resolva isso com magia. Nesse momento, o protagonista é teleportado para um andar desconhecido. O cara encapuzado aparece e diz que o garoto estava realmente escondendo sua força. Ele pergunta se o pirralho tem uma resposta agora, sem nem lhe dar a chance de responder. O homem dispara um feitiço de água no herói, e ele consegue desviar. Zaper diz que o olhar desafiador do protagonista diz tudo. Agora ele ataca com um feitiço do elemento terra, mas Yuki o bloqueia usando sua esgrima. Vendo isso, o cara de cabelo grisalho parece surpreso, então ele usa um feitiço de lama que começa a puxar o herói para baixo. Em pânico, o garoto começa a lançar um feitiço cantado, mas seu oponente usa um martelo de vento antes que o feitiço possa terminar. Diretamente, o cara diz que a magia do garoto não é nada especial se ele precisa de encantamento. Então o herói se levanta e diz que terá que criar um novo feitiço. Ele não tem escolha. O protagonista ataca o mago com sua espada. O garoto consegue diminuir a distância, mas o cara encapuzado usa um feitiço de raio que o joga para trás. Em sua cabeça, ele percebe que um milagre nunca apareceu em sua vida. Todos foram embora, e nunca mais voltaram. De repente, um monte de pedras começa a cair por causa da magia de vento. O herói aproveita a chance para correr e se esconder. Ele está exausto e prestes a desistir, mas uma voz surge em sua cabeça, chamando de primeiro discípulo. Assustado, Yuki se pergunta de onde veio, e sua professora diz que foi a magia dela. Ela diz que o garoto já é de primeira linha quando se trata de conhecimento, mas o que falta é decidir que tipo de feitiço ele quer criar. A elfa diz que ele precisa deixar seus sentimentos fluírem e usar esse poder. Então o protagonista começa a se lembrar de todas as tragédias de sua vida, e ele decide que o que está sentindo é pura raiva. Zaper aparece para enfrentá-lo. Indo direto ao ponto, o cara encapuzado lança um feitiço de chama nele, mas vê que não faz absolutamente nada. Vendo isso, a elfa diz que é um bom feitiço. É uma espécie de escudo mágico roxo. Com uma expressão de ódio, o protagonista anuncia que sua magia é um feitiço nascido de sua raiva, um que nega a própria magia. Irritado, o cara de cabelo grisalho questiona, perguntando como ela pode cancelar seus feitiços. Ele diz que não quer mais o garoto em seu grupo, e em vez disso, vai se livrar dele. Ele usa magia de raio e água, mas ainda não tem efeito. A elfa explica que a magia envia sua intenção para a mana para reescrever o mundo, e que o vazio é literalmente o oposto exato disso. Rindo, ela diz que esse atributo poderia ser chamado de vazio, e que apenas aquele discípulo problemático conseguiria um feitiço como esse. Sem paciências, Aper diz que vai sobrecarregar o garoto com uma quantidade massiva de magia. Então ele dispara feitiços de fogo, água e raio direto no garoto. Vendo isso, o protagonista percebe que apenas se defender não será suficiente. Então Yuki cria sua própria espada com essa magia e ataca o feiticeiro. Impressionada com o resultado, Machina diz que seu discípulo tem conhecimento de primeira linha. Desesperado, o homem levanta uma parede de gelo e uma parede de vento, mas o herói começa a fatiar tudo com sua espada como se não fosse nada. Então o cara encapuzado decide usar um feitiço de fogo, mas é bloqueado pelo escudo mágico do garoto. Nervosos, Zaper percebe que está prestes a ficar sem mana. Enquanto isso, o protagonista avança direto para ele. Exibindo sua habilidade, ele usa uma técnica chamada fluxo, que cria múltiplas espadas flutuando ao seu redor. O homem vê o garoto se aproximando, mas ainda acha que pode se defender a tempo. Sem outra opção, ele usa um martelo de vento em si mesmo para se lançar para longe. Rindo, ele diz que vai deixar o garoto escapar desta vez, mas da próxima, terminará diferente. Usando o feitiço Asa de Ventos, Zaper escapa enquanto grita que vai quebrar o feitiço do garoto.
Em pânico, sua mestra aparece e diz ao garoto para não deixá-lo escapar. Ela diz que aquele velho vai rir na cara dos dois se ele escapar, mas o protagonista diz que tem um plano e pergunta se pode remover a restrição em sua mão. Enquanto isso, o homem encapuzado foge em desespero, mas então ele nota um encantamento completo vindo de seu inimigo. Ele surta. Não tem como o garoto conseguir fazer isso logo depois de uma luta. Sem pensar duas vezes, ele decide recuar. Mas acontece que quem está cantando o feitiço é Mai, que Ryuki invocou. O herói explica que ensinou o encantamento a Mai através do link mental deles. Sorrindo, ele diz que é um domador de monstros, e seus aliados podem lidar com qualquer coisa. Nesse momento, a chefe das empregadas dispara uma flecha negra no oponente. Zapper instantaneamente usa um escudo sagrado para se defender, mas uma das flechas o atravessa. É a flecha do vazio disparada pelo herói. A magia é tão forte que acaba com o homem misterioso de uma vez por todas. Enquanto isso, na entrada para a superfície, um bando de homens está reunido, e um deles diz que a capitã ainda está limpando outra masmorra. Seu colega diz que as únicas ameaças reais são Zapper de Rank A e o aventureiro Yuki. De repente, o protagonista sai do portal com Zapper jogado sobre suas costas. Imediatamente, todos os homens apontam as suas lanças e declaram o herói sob prisão. Chocado, o rapaz percebe que é a unidade de elite da guilda chamada de Esquadrão de Execução. Então, uma maga do esquadrão chamada Nano avança e diz ao jovem para ficar quieto. Sem entender nada, o protagonista pergunta por que ele também está a ser preso. Um dos guardas explica que eles receberam um monte de queixas de aventureiros sobre ele. Desesperado, Yuki diz que ele é a única vítima aqui. Nesse momento, Zapper acorda e dispara fogo. Sem escolha, o herói invoca o seu sabre do vazio para lutar. De repente, vários guardas correm para atacar o homem de cabelo grisalho, mas ele usa uma explosão de trovão e manda-os a todos pelos ares. Rapidamente, ele agarra a maga como refém e diz a todos para não se aproximarem. Então, Zapper começa a invocar múltiplos círculos mágicos. Preocupado, o protagonista percebe que é um feitiço de grande escala e que não conseguirá proteger todos, então ele diz aos guardas para ficarem na sombra do seu escudo. Mas então uma rapariga misteriosa aparece. Com a sua habilidade, ela consegue ver o consumo de mana do inimigo. O nome dela é Jink, e ela é a capitã e uma cavaleira do esquadrão de execução. Totalmente imperturbável, ela usa uma habilidade chamada Dragão Desajeitado. Essa habilidade faz com que o alvo seja atingido por uma flecha antes mesmo de o arco a disparar. Furioso, o homem de cabelo grisalho decide defender-se com a sua ligação de pedra. Sorrindo, a rapariga diz que precisará da magia de Yuki, o que apanha o rapaz de surpresa. Seguindo as suas ordens, o herói usa o seu sabre do vazio enquanto Zapper tenta defender-se. Então a capitã dispara várias flechas em ambos os alvos. O rapaz não entende por quê, mas ele bloqueia com o escudo do vazio de qualquer maneira. Com um ar presunçoso, a rapariga diz que sabia que ele seria capaz de bloquear. Ainda totalmente confuso, o herói pergunta-se como esta mulher conhece todos os seus movimentos. Enquanto isso, Jink aparece atrás de Zapper e atinge-o com tudo o que tem. Vendo que o tipo foi derrotado, todos os guardas correm para prendê-lo. Então a rapariga agradece a Yuki por ajudá-la com a sua magia. Curioso, o rapaz pergunta como é que ela sabe tanto sobre isso. A capitã responde que a sua habilidade é a visão invisível Seikiduto Gengan, que lhe permite ver o status das pessoas. Ela diz que é semelhante ao olho maligno do jovem. Um dos guardas aparece para falar sobre a situação do rapaz, mas a capitã interrompe-o, dizendo que ele ajudou na prisão e que a suspeita contra ele deveria ser retirada. O guarda aproxima-se do herói e diz que as acusações contra ele devem ter sido um mal-entendido. Ainda assim, ele explica que eles ainda não podem fazer um pedido de desculpas oficial porque as coisas não estão totalmente resolvidas. Yuki diz que está tudo bem, já que o mal-entendido foi esclarecido e acrescenta que pode ajudar a investigar Zapper, se precisarem. Mudando de assunto, o guarda diz que a masmorra de onde o rapaz acabou de sair é de Rank S, e que ele não deveria ter entrado sozinho. Ele explica que explorar masmorras requer autorização, e ir sozinho é contra as regras. A cavaleira diz que Yuki é forte o suficiente, mas o guarda diz que essa é apenas a sua opinião pessoal, e que o rapaz ainda é de Rank. Envergonhada, a capitã sugere um acordo. Ela diz ao protagonista para ajudar o grupo a limpar uma masmorra que eles escolherem. Dessa forma, Dugo pode avaliá-lo, e isso pode permitir que eles retirem os interrogatórios ou qualquer detenção. Surpreso, o herói pergunta por que o estão a tratar tão bem. Mas Jink explica que o progresso na limpeza de masmorras é tudo para a humanidade. Ela diz que está ansiosa para ver a estratégia do domador de monstros. Algum tempo depois, Líder diz apenas ao rapaz para limpar a masmorra como sempre faz, mas Yuki diz que perderá a sua licença de aventureiro se levar algum monstro que possa falar.
Ele está a tentar descobrir o que fazer, já que não pode levar Elvina ou o pequeno morcego, que ainda está a recuperar da última vez. Então o rei demônio sugere que ele fale com Tesk, um tipo que sabe tudo. Curioso, o herói pergunta se ele é algum tipo de especialista, como Machina. Surpreendentemente, o vampiro diz que esse tipo é na verdade a vontade coletiva combinada de todos os monstros das masmorras. Um pouco mais tarde, o rapaz vai ter com Tesk e diz que precisa de perguntar a alguém que realmente entende de monstros. Ao ouvir isso, o Homem-Raposa fica feliz e diz que parece que são almas gêmeas. Enquanto ele pega o herói nos braços, o monstro apresenta-se como Tesk Wild e explica que pesquisar monstros está na sua natureza. O Homem-Raposa diz que os humanos nem sequer sabem como os monstros realmente são. E o que responde que, para os humanos, os monstros são apenas criaturas que vivem em masmorras. O seu novo mestre diz que o rapaz não está totalmente errado, mas explica que os monstros também são seres que procuram mana. Seguindo essa lógica, o herói pergunta se os humanos também são considerados monstros por causa disso, e Tesk diz que sim. Curioso, o rapaz pergunta se Tesk tem algum tipo de sentimento de proximidade com a sua própria espécie. Tesk diz que, para os monstros, o que mais importa é se eles partilham a mesma fonte de mana, não se são parecidos. Ele explica que pertencer à mesma masmorra importa muito mais do que pertencer à mesma raça. É quando o rapaz percebe que é mais sobre a filiação do que espécie. Animado, Wild inclina-se e pergunta se o rapaz quer um monstro calmo e silencioso para ajudar a limpar masmorras. Yuki diz que sim e que precisa de um que possa lidar com todos os tipos de situações, já que só pode invocar um de cada vez. Sorrindo, Tesk diz que tem uma ótima ideia. Ele apresenta um dragão, um guarda confiável do primeiro andar. As principais características desse dragão são a sua vitalidade insana e o seu enorme poder de fogo. Mas o dragão cospe fogo no rapaz, que pergunta por que ele atacou do nada. Wild então revela que é o mesmo dragão da vez em que o seu grupo teve que fugir. Ao ouvir isso, o herói prepara-se para lutar, mas rapidamente percebe que o dragão o está a ignorar completamente. Olhando para baixo, Yuki diz que mesmo que pudesse fazer um contrato com o dragão, ainda seria inútil porque não tem mana suficiente para invocá-lo. Ficando animado novamente, Tesk diz que eles têm muitos monstros mais pequenos. Ele apresenta a Garra da Sombra e explica que é um monstro feito inteiramente de sombra. Ao vê-lo, o herói fica feliz, dizendo que nunca tinha visto nada parecido. Ele decide aproximar-se, já que precisará de fazer um acordo mútuo ou ganhar o seu respeito na luta para selar o contrato. Mas a pequena criatura foge sem lhe dar qualquer chance, então o protagonista cai de joelhos e pergunta por que todos os monstros o continuam a ignorar. Wild explica que a mana do rapaz é tão baixa que eles basicamente o desprezam. Ele diz que esses monstros agem por instinto. Eles não são inteligentes o suficiente para o respeitar, mas Tesk diz que pode ajudar o rapaz com isso. Ele explica que a sua raça é quimera, então ele é considerado uma fera composta por todos os tipos de monstros. Essa habilidade permite que Tesk ajuste livremente a sua própria composição, para que ele possa transformar-se em outras criaturas, mudando seus status. De repente, o pequeno monstro da sombra volta. O Homem-Raposa diz que vai ajudar o rapaz, mas que ganhar o respeito do monstro depende apenas dele. Com isso em mente, o protagonista prepara-se para lutar. O monstro avança sobre ele, mas Yuki consegue bloquear com a sua espada. É quando ele percebe que esta será uma luta difícil. Tesk menciona que a Coruja Óleo, uma criatura sombria que usa magia, também vai entrar na luta. Ela dispara um ataque mágico contra o protagonista, e ele bloqueia-o com a sua espada do vazio. Yuki percebe que é uma batalha de resistência, então ele precisa de atacar no momento certo. Espada na mão, ele espera que o inimigo se aproxime. Quando o ataque vem, ele bloqueia de frente, mas então percebe que era uma rocha de gelo. À distância, ele vê a coruja ainda voar por perto. Irritado, o herói decide persegui-la a qualquer custo. É quando Wild decide lançar outro monstro na luta, um caranguejo gigantesco. O protagonista prepara-se para dar o seu máximo. Enquanto isso, o seu novo mentor traz outro monstro, desta vez um venenoso. O rapaz diz que não pode aproximar-se por razões de segurança, mas acaba por desmaiar. Com as suas últimas forças, ele invoca Elvina para o ajudar. Algum tempo depois, Wild diz que os andares mais profundos são ainda mais perigosos, mas o jovem ignora. Ele argumenta que já quase morreu várias vezes. Tentando animá-lo, Tesk diz que está é a masmorra de Liber, e já é impressionante que o rapaz consiga lidar com múltiplos monstros. Então ele pede ao rapaz para lhe trazer monstros de outros lugares como forma de agradecimento. O Homem-Raposa explica que dessa forma ele pode aprender mais sobre si mesmo. Sorrindo, ele diz que é por isso que sempre teve grandes esperanças para o garoto. Ele diz ao garoto para trazer os monstros de volta vivos, se possível.
Pensando bem, o herói percebe que os monstros contratados são fortes, mas nenhum deles é versátil o suficiente. De repente, ele levanta a mão e diz que quer tentar algo diferente, como um completo maníaco. Algum tempo depois, um dos guardas começa a informá-lo sobre a masmorra que ele está prestes a explorar. É uma masmorra de rank B com 4 andares, e cada andar tem um terreno diferente. Ele o avisa que o limite de tempo é de 1 semana, e o aventureiro tem que explorá-la sozinho. Quando estão perto da entrada, o homem pergunta se o garoto tem alguma pergunta. Yuki apenas diz que está pronto. O guarda o estuda e se pergunta se ele está tratando isso como uma missão de reconhecimento. Ainda assim, o homem admite que a capitã deve realmente acreditar na força do garoto, porque é uma masmorra de rank D. Depois de 1 hora, eles chegam ao final do primeiro andar da caverna. O fato de o herói ainda não ter usado uma única invocação chama a atenção do guarda. De repente, várias lanças são atiradas no protagonista, e ele se esquiva. Um bando de macacos demônios aparece para atacá-lo. Dezenas deles atacando em bando. Sem outra escolha, o herói decide usar sua invocação. Ele invoca a Garra das Sombras. O monstro imediatamente despedaça os macacos. O guarda fica chocado ao ver que o garoto tem um contrato com a Garra das Sombras. É quando ele percebe que este não é um aventureiro comum, assim como sua capitã, que também explora masmorras sem ajuda. Algum tempo depois, o herói chega ao terceiro andar, que é basicamente um oceano. Uma espécie de lula gigante aparece e tenta atacá-lo. Neste andar, ele não pode usar a Garra das Sombras, já que o bichinho não pode se mover na água, então ele dispensa seu monstro. Sem perder tempo, Yuki invoca o caranguejo gigante, praticamente perfeito para esta situação. Vendo isso, o guarda fica atordoado por ele ter invocado múltiplos monstros de nível superior. Voltando um pouco, Tesk diz que é hora de ver até onde a habilidade Enciclopédia de Feras do Wild pode ir. O garoto diz que a habilidade pode copiar a forma e os atributos de um oponente, então ele pergunta se 2 monstros se combinariam se Tesk fosse invocado enquanto ele estivesse transformado. Wild diz que nunca tentou isso e pergunta por quê. Yuki diz que não pode invocar a verdadeira forma do Homem-Raposa com a mana que tem e que talvez funcione se Tesk já estiver transformado. A ideia do protagonista é poder invocar qualquer monstro através de sua nova invocação. O homem diz que vale a pena testar. Então o herói sugere fazer um contrato, e seu amigo concorda. Com um olhar totalmente descontrolado, Wild diz que vai mostrar tudo o que tem. De volta ao presente, o homem diz que o plano funcionou e comenta que aqueles tentáculos são muito fortes. Nesse momento, o protagonista usa seu olho mágico para localizar o ponto fraco do inimigo. Com uma força esmagadora, o homem caranguejo consegue derrotar o polvo gigante. No andar seguinte, o herói se depara com um monte de armadilhas mágicas, então ele invoca a coruja mágica e diz para ela atirar nos círculos mágicos. Algum tempo depois, eles já estão no 7º andar, conhecido como o Pântano Venenoso. Usando seu olho mágico, Yuki começa a analisar qual caminho é o melhor. Ao fundo, Doga percebe que o ritmo do garoto é mais rápido do que o de um grupo inteiro. De repente, o herói sente algo estranho e diz ao guarda para ter cuidado, mas o homem é atacado por uma cobra, embora consiga bloquear a tempo. Liu Qi rapidamente invoca sua cobra especial para lidar com isso. Ela cura o braço do homem em 1 segundo. Vendo que foi protegido novamente, Doga começa a chorar, pensando que é isso que significa ser humano. Então o homem de repente começa a rir como um louco, o que assusta o garoto. Tirando a máscara, o guarda admite que seu julgamento é muito ruim em comparação com o da capitã. Sorrindo, ele diz que o garoto é um aventureiro incrível e que os dois realmente deveriam conseguir explorar a masmorra em 1 semana, mas o herói argumenta que o plano é terminar tudo hoje. Confuso, o homem diz que pensou que a roupa do garoto era apenas para reconhecimento, mas o garoto explica que não é. Então Doga diz que não é raro aventureiros chegarem ao último andar. Ele revela que o verdadeiro problema é o chefe, porque ninguém jamais o venceu. Sua expressão muda, e ele pergunta se o garoto realmente acha que pode terminar tudo em um único dia. Yuki diz que sim, porque já descobriu a estratégia. Ele explica que já fez uma simulação de combate prático contra o monstro real. Não muito tempo depois, eles chegam à sala do chefe, e é uma aranha gigante. O herói se prepara para começar a luta. É explicado que a aranha pode usar seus 8 fios para controlar outros monstros. Ela controla 4 monstros de cada andar ao mesmo tempo. Nesse momento, um bando de monstros avança contra o protagonista. Yuki rapidamente invoca a coruja para se esquivar dos ataques. Sem hesitar, ele dispensa a coruja e começa a cair direto em direção aos monstros. Então ele invoca o caranguejo gigante para esmagar um bando de monstros no chão. Mas mais monstros continuam aparecendo, e o guarda começa a entrar em pânico. Calmamente, Yuki dispensa o caranguejo e invoca a Garra das Sombras. Até agora,
Tudo está indo exatamente como o planejado. O garoto havia treinado com Task antes da missão, porque o Homem-Raposa podia se transformar na aranha gigante para simular a luta. Na simulação, seu mestre explica que a aranha só pode manipular criaturas inconscientes. Com isso em mente, o herói planeja usar a cobra para anular a paralisia nos monstros controlados, mas Wilde explica que o garoto só pode selar seus movimentos temporariamente e pergunta se ele planeja atacar através dessa abertura. Yuki responde que tem uma ideia ainda melhor. De volta ao presente, ele diz que monstros que se movem por instinto só reconhecem a força. Determinado, o herói avança com sua espada, dizendo que precisa controlá-los. Então ele observa a teia de fios da aranha para encontrar o ponto certo. Nesse momento, a aranha puxa vários polvos gigantes para seu exército. Usando sua habilidade, o protagonista invoca a cobra Antonin para neutralizar a paralisia do tentáculo esmagador. A cobra segue a ordem imediatamente, o que deixa a aranha furiosa. Pensando à frente, Yuki diz que o chefe não será capaz de lidar com isso se todos os 4 monstros gigantes se moverem ao mesmo tempo. Nesse momento, vários tentáculos agarram a aranha e a jogam com força no chão. Depois disso, os monstros avançam contra o herói, algo que ele já esperava. Yuki invoca o caranguejo gigante para se proteger. Além disso, ele usa o monstro como uma plataforma para saltar. Com a espada na mão, o herói corta os fios da aranha e termina a missão. Sem um único arranhão, ele diz ao guarda que o trabalho está feito. O cara fica nervoso quando percebe que o garoto pode até controlar monstros que deveriam ser seus inimigos. Todo animado, o garoto se aproxima do guarda e pergunta se ele passou. Sorrindo, o homem diz que o garoto vai subir de rank rapidamente porque ele é forte o suficiente para explorar um monte de masmorras. Empolgado, o herói pergunta se ele terá permissão para fazer explorações solo. O homem diz que sim, mas explica que escolherá as melhores masmorras para o garoto aumentar seu rank durante estes últimos 6 dias. Ouvindo isso, o protagonista percebe que suas estratégias basicamente só tornaram as coisas mais difíceis para si mesmo. 6 dias se passam, e agora Yuki está finalmente indo para sua última masmorra. O guarda explica que desta vez não é uma exploração, é uma missão de investigação conjunta. Ele diz que há alguém muito especial naquela masmorra, conhecido como um nomeado. Curioso, o protagonista diz que nunca ouviu falar desse tipo de monstro. O homem explica que é um termo técnico como Kara, aquele que o garoto enfrentou outro dia. Toda espécie tem variação individual, mas às vezes aparece um monstro que vai muito além desses limites e se torna algo especial. Quando um aventureiro encontra um monstro assim, eles lhe dão um apelido para facilitar a identificação. Então Task explica que não pode copiar ou imitar habilidades desse tipo de monstro. Yuki se lembra de quando Machina explicou os 3 tipos de habilidades. O primeiro tipo vem da sua classe, o segundo da sua espécie e o terceiro do indivíduo. Wilde então diz que ele também é um monstro nomeado, já que sua habilidade é única. O protagonista pergunta se monstros nomeados podem alcançar o nível de um rei demônio. O guarda diz que já aconteceu antes, e é exatamente por isso que as investigações importam. Ele explica que as investigações exigem coordenação com outros grupos. Quando um dos membros da equipe vê o protagonista, eles o reconhecem como o aventureiro que tem limpado uma tonelada de dungeons. A garota pergunta como ele consegue fazer isso sozinho, sendo um domador de monstros. Um bando de aventureiros começa a falar do garoto como se ele nem estivesse ali ouvindo. Meio sem jeito, o guarda diz que aventureiros únicos recebem esse tipo de atenção e todo tipo de título. Então, o grupo começa a reconhecer o guarda que está ao lado do garoto. Olhando para baixo, Dugo diz que tudo que ele realmente faz é manter a ordem entre os aventureiros. De repente, um monte de árvores monstruosas começa a atacar o grupo. O herói avança e salva a todos com sua espada e seu animal de estimação. Enquanto eles lutam, o guarda cura um dos membros. Usando seu olho mágico, o protagonista diz a todos os aventureiros para se juntarem ao ataque, e eles o fazem. Não muito tempo depois, as árvores são completamente destruídas. Cansado, Yuki diz que ainda há muitos monstros na dungeon. Dogo explica que é uma dungeon de rank C, mas o acesso é terrível porque foi abandonada. Ele diz que apenas aventureiros como protagonista se dão ao trabalho de limpar lugares como este. De repente, o herói percebe algo com seu olho mágico. Ele encontrou o alvo da investigação. É um tipo de coelho mágico super fofo. Um dos aventureiros corre imprudentemente para atacá-lo. Percebendo o movimento, o Pokémon usa uma habilidade chamada Labirinto do Caos Total. Em um instante, paredes começam a surgir do nada. A habilidade basicamente reconstrói toda a dungeon. Mesmo com pedras caindo, os 2 aventureiros continuam avançando em direção ao monstro. Então, o chão se parte. O herói diz ao guarda que vai ajudá-los. Dogo joga um dispositivo para ele e diz ao garoto para usá-lo se precisar. Com o dispositivo em mãos, o herói desce até onde os aventureiros caíram.
olhando de perto, Yuki localiza onde os dois estão. Eles estão presos, encurralados por um monstro gigante. O monstro parece inteligente e diz que alguém estava perseguindo seu subordinado. Então ele aponta para os dois aventureiros e para o protagonista. O monstro chamado Lord Sheras anuncia que vai apagar os três agora mesmo. Nervoso, o protagonista percebe pelo nível de mana que este é o chefe, e começa a se perguntar por que o chefe está em um andar tão raso. Irradiando uma aura aterrorizante, Sheras se prepara para atacar aqueles que destruíram sua dungeon. Ele usa um ataque chamado Rancor Perfurante da Raiz de Ruptura. O herói invoca rapidamente o caranguejo gigante para saltar na frente do ataque. Vendo isso, o monstro fica impressionado que um deles realmente sabe lutar. Tesk diz que aquele golpe doeu e que ele não conseguirá bloqueá-los para sempre. O herói joga o dispositivo para um dos aventureiros e diz a ambos para ficarem para trás. Yuki não consegue ver as habilidades do monstro, então ele percebe que o cara é muito mais forte do que lhe disseram. Nesse momento, o monstro se aproxima, dizendo que o grupo é impotente. Preocupado, o personagem principal diz a todos para terem cuidado porque essa habilidade ataca com raízes enterradas no subsolo. Mas o Pokémon azul também usa seu movimento. Os dois ataques acabam se combinando, e eles prendem o grupo dentro de uma espécie de cúpula. Após o ataque, o monstro sorri para seu animal de estimação Carbuncle e diz que é bom que ele esteja seguro, mas o momento é interrompido pela coruja junto com um ataque de gelo que acaba não fazendo nada. Ao sair da cúpula, o herói percebe que ataques furtivos também não funcionam. Ao vê-lo, o monstro pergunta onde estão aqueles dois aventureiros. Acontece que o protagonista conseguiu mandar os aventureiros para longe, já que não podia invocar o Ki. Usando sua habilidade, Yuki diz que só precisa derrotar o chefe para acabar com isso. O nomeado diz que os humanos são inteligentes, mesmo sendo fracos. Furioso, o monstro diz que o garoto também é muito bom em irritar as pessoas. Então ele diz ao seu animal de estimação para usar a habilidade do labirinto junto com seu rancor perfurante. O monstro rapidamente arremessa uma bola de espinhos no herói, que mal consegue desviar. Vendo isso, o grandalhão diz que o garoto não pode bloquear com aquela invocação de antes. O Pokémon dispara um monte de bolas de espinhos no garoto, mas ele continua desviando. Pensando bem, o protagonista percebe que vai se esgotar rapidamente se continuar assim. De longe, Tesk em forma de coruja diz que vai apoiar seu amigo com magia. No chão, o herói prepara sua espada. Enquanto isso, o nomeado argumenta que o garoto não pode bloquear este ataque, não importa o que ele invoque. Yuki responde que não vai bloquear. Ele vai para a ofensiva. Então ele invoca Tesk em forma de empregada. O Homem-Raposa dá um soco forte em uma das bolas de espinhos, despedaçando-a. Meio sem jeito, ele diz que não curte a roupa de empregada, mas vai obedecer seu mestre. O herói escolheu essa forma porque empregadas mortas-vivas não se cansam. Então Tesk pega várias bolas de espinhos empilhadas e diz que vai retribuir o favor. Como se não fosse nada, ele arremessa aquelas bolas enormes diretamente no monstro. O golpe é forte o suficiente para afetar o chefe e deixá-lo de joelhos. Preocupado, o Coelho Azul diz ao seu Lorde para recuar. Furioso, Sheras manda ele calar a boca e declara que vai acabar com todos eles de uma vez, mas seu animal de estimação argumenta que isso danificaria o corpo do Lorde, que eles precisam para reconstruir o lugar. Ouvindo isso, o monstro pergunta o que há de tão ruim em a dungeon desmoronar. Quando ele ouve desmoronamento da dungeon, o herói pensa instantaneamente em seu orfanato. É explicado que o primeiro país a descobrir uma dungeon estava no topo do mundo. O primeiro desmoronamento de dungeon também aconteceu lá e, como resultado, aquele país desapareceu do mapa. O trabalho de aventureiro foi criado para prevenir tragédias como essa, e a guilda existe para apoiá-los. Mas mesmo assim, os desmoronamentos ainda assombram o mundo, assim como assombraram a vida do protagonista. De volta ao presente, o Pokémon tenta avisar seu chefe que usar isso sem parar em tão pouco tempo é perigoso. Ele diz que o Lorde poderia perder o controle da dungeon. Irritado, Sheras pergunta se seu animal de estimação está zombando dele. Ele pergunta o que a coisinha está fazendo, pensando que seu Lorde perderia para um mero humano. Enquanto esmaga Carbuncle, o mestre diz que a habilidade do pequeno monstro foi útil, mas de qualquer forma, ele não precisa mais dele. Sem hesitar, o chefe diz que só precisa da habilidade de seu parceiro. Cruelmente, o chefe usa uma habilidade chamada Raiz Invasora para absorver Carbuncle. Em pouco tempo, ele assimila completamente o Coelho Azul. Então o monstro lança rapidamente uma pedra enorme no garoto. Sem pensar, Tesk salta na frente para pará-la, mas o chefe usa o rancor perfurante para atingi-lo de dentro da rocha. Felizmente, o Homem-Raposa não sente dor, já que é um morto-vivo. Com a espada na mão, o herói diz que vai atacar e que precisa da ajuda dele.
Mas Tesk avisa que o monstro precisa ser derrotado rapidamente, porque esta dungeon é insanamente perigosa. Quando o nomeado vê o garoto se aproximando, ele pisa com seu pé enorme e racha o chão. Enquanto está caindo no ar, o protagonista chama o Homem-Raposa para ajudá-lo. Tesk rapidamente o salva em forma de coruja. É aí que o chefe perde a cabeça, porque nunca consegue acertar um golpe no protagonista. Desesperado, ele destrói os andares superiores para fazer tudo desmoronar sobre seu alvo. Usando seus poderes de raiz, o Lorde junta todos os andares como uma arma gigante. Furioso, ele parte para o ataque final. Nesse momento, o guarda aparece chamando por Ryuki. O herói se move para tocá-lo, então o monstro esmaga sua nova arma no chão com tudo o que tem. Vendo o garoto desaparecer, o chefe surta e exige saber para onde ele foi. Enquanto isso, o protagonista já está em outro lugar, aliviado por ter conseguido escapar. Doga diz que ouviu dos dois aventureiros que o chefe apareceu num andar superficial. Yuki diz que esse não é o verdadeiro problema, e que eles estão lidando com uma crise de colapso de dungeon. O guarda diz que quer lidar com isso o mais rápido possível, mas que vai demorar muito. Ele explica que os colapsos de dungeon ainda estão basicamente em fase de pesquisa, e tudo que eles realmente sabem é que são mais prováveis de acontecer em dungeons que estão sendo ativamente exploradas. Eles explicam que, quando acontece, a dungeon e a área ao redor desabam também, então é um desastre sem testemunhas. O herói diz que viu aquela dungeon caótica com os próprios olhos, e não parecia ser mentira ou um blefe. Doga concorda, mas diz que todos os aventureiros de Rank S estão ocupados no momento e vai levar tempo para chamá-los de volta. Ouvindo isso, o garoto diz que a única opção é explorá-la com quem estiver disponível por enquanto. Mas o guarda explica que a maioria dos aventureiros hoje em dia trabalha por dinheiro, e pessoas como o garoto são raras. Nervoso, o herói pergunta o que eles devem fazer. O homem diz que eles devem se apresentar à guilda primeiro e emitir ordens de evacuação para as áreas vizinhas. Olhando para baixo, o protagonista diz que irá à guilda. O guarda diz que está indo para a dungeon que a capitã está explorando. Ele diz ao garoto para não fazer nada imprudente, e diz que desta vez, eles podem não ser capazes de impedir se algo acontecer. Com um olhar sério, o garoto apenas acena com a cabeça. Algum tempo depois, Yuki começa a pensar no que deveria fazer. Ele sabe que tentar resolver tudo sozinho seria imprudente. Mas ele diz que colapsos de dungeon são algo que os humanos conhecem, mas tanto Sheras quanto Tesk parecem saber a razão por trás deles. Então ele decide ir até o Rei Demônio para aprender mais sobre os colapsos de dungeon. Usando sua habilidade, ele pede para aprender mais sobre como as dungeons funcionam e sobre monstros. O vampiro diz que vai explicar, já que seria um problema se o garoto entrasse numa dungeon que está prestes a entrar em colapso. Ele diz que as maneiras que levam a um colapso podem variar, mas o gatilho é sempre o mesmo. Um colapso acontece quando o chefe da dungeon não consegue mais controlar a dungeon. Ele diz que uma dungeon é um espaço que não deveria existir naturalmente, e mantê-la funcionando consome uma quantidade enorme de mana. Para proteger os monstros lá dentro, o chefe consome a própria vida. É por isso que os chefes tentam todos os métodos possíveis para manter suas dungeons funcionando. Mas o vampiro diz que alguns deles falham e acabam estendendo o espaço além do que conseguem suportar. E também há a chance de um chefe injetar mana demais e criar uma dungeon que não pode ser sustentada. Ele diz que o colapso acontece quando esse equilíbrio se quebra. Curioso, o herói pergunta se os tremores secundários também aparecem em seu mundo, como aconteceu naquele desastre. O vampiro diz que sim, e é por isso que eles precisam ajustar as dungeons para o equilíbrio certo se quiserem que elas sobrevivam. Usando o Liber como exemplo, ele diz que Sheras reconstruiu sua dungeon várias vezes num curto período, o que acabou criando uma tensão enorme. Direto ao ponto, o demônio diz que o monstro está basicamente destinado a se autodestruir, então o garoto não deveria fazer nada. Mas o protagonista discorda, dizendo que muitas pessoas podem ser arrastadas para isso. Liber argumenta que é o mesmo para os monstros também, e que muitos deles estarão em perigo se o grupo perder o garoto. Então o vampiro arremessa o garoto para longe com magia. Aproximando-se, ele diz que não vai matá-lo. Ele vai apenas desgastá-lo completamente. Usando sua habilidade, Yuki pode ver a pressão de mana do Rei Demônio aumentando enquanto o sistema emite um monte de alertas de perigo. Exausto, o herói pensa que nem mesmo o teste de magia de vento de Machina foi tão intenso quanto aquele aceno casual da mão. O demônio diz que o garoto não é do tipo que desiste fácil, então ele vai esmagá-lo completamente. O vampiro rapidamente dispara um feitiço de vento no garoto, e ele consegue se esquivar. Enquanto tenta correr, o herói percebe como é terrível lutar contra alguém que conhece todos os seus truques. Todo imponente, o vampiro pisa no chão e estilhaça tudo ao seu redor. Nervoso, o protagonista se pergunta que tipo de atributos o Rei Demônio deve ter.
Yuki pergunta se está tudo bem em destruir sua própria dungeon assim, mas Liber claramente não se importa. Ele diz que está tudo bem se for pelo bem do garoto. Vendo esse tipo de poder, o herói percebe que não pode enfrentar esse cara de frente. Enquanto ele se prepara para outro ataque, o demônio diz que pode ver nos olhos do garoto que ele se decidiu sobre algo. Em pânico, o herói recua para criar alguma distância, mas o vampiro se teleporta bem na frente dele e diz que é inútil. Com um golpe, ele derruba seu pupilo no chão. Desapontado, o protagonista diz que realmente pensou que tinha ficado super forte. Surpreendentemente, o vampiro admite que o herói está forte o suficiente agora e que apostaria sua própria sobrevivência nele. Ainda assim, ele diz que não acredita que o garoto possa parar um colapso de dungeon sozinho. Ele explica que não deixará o garoto entrar numa luta onde a derrota é garantida. Yuki se levanta e diz que se recusa a se atrasar novamente, e que vai apostar a própria vida nisso. Ele se agacha rapidamente, pronto para atacar com sua espada. Usando sua inteligência, o monstro percebe que é um blefe e que o pirralho está prestes a atingi-lo com algum feitiço pré-carregado. Invocando um círculo mágico, o homem diz que pode bloquear qualquer feitiço sem suar. Mas então o herói chama por Elvina, e ela lança um feitiço para desaparecer. E assim, os dois desaparecem usando magia de teletransporte. Sem parecer nem um pouco preocupado, o vampiro apenas diz que o garoto não pode fugir de um rei demônio. Em algum outro lugar do mundo, o protagonista agradece a criada por salvá-lo. A zumbi diz que imaginou que o pirralho queria um feitiço diferente quando a contatou telepaticamente. Tentando amenizar as coisas, ela sugere que ele deveria pedir desculpas ao rei demônio. Mudando de assunto, o protagonista pergunta onde eles estão, e Elvina diz que provavelmente estão um andar acima de Liber. Com isso em mente, o herói diz que eles precisam encontrar uma saída. Mas então um anúncio é feito para todos os andares. É o rei demônio, ordenando a todos que capturem o aventureiro Yuki por qualquer meio necessário e o tragam de volta vivo. Ouvindo isso, a criada pergunta o que seu jovem mestre acabou de fazer. Yuki apenas diz que sempre soube que este momento chegaria. Determinado, ele diz que vai lutar nesta dungeon. Um pouco depois, um monstro gigante aparece para enfrentá-lo. Depois de trocar alguns golpes, o herói consegue derrubá-lo, mas diz que já está exausto com apenas um inimigo. Ele pergunta se a mana da zumbi se recuperou, mas ela diz que não tem o suficiente para usar o feitiço de salto novamente. Verificando seu celular, o garoto vê que eles precisam encontrar uma zona segura neste andar o mais rápido possível. Então ele pergunta a Elvina se ela está realmente bem em desobedecer às ordens de Liber. Elvina diz que monstros normais não podem resistir aos seus comandos uma vez que um contrato é formado. Ouvindo isso, Yuki pergunta se monstros da classe Rei Demônio, como Tesk, podem resistir. Elvina diz que essas pessoas são exceções, e acrescenta que nunca planejou levá-lo de volta, para começo de conversa. Surpreso, o herói pergunta por quê, e ela diz que é porque ele pode parar um colapso de dungeon. Ela diz que ouviu sobre como ele explorou uma dungeon apenas para trazê-la de volta à vida. Colocando as mãos em seu rosto, Elvina diz que o Lord Liber está se preocupando demais. Yuki diz que não achava que ela confiava tanto nele. De repente, o mordomo aparece e interrompe a conversa deles. Ele elogia o fato de que o pirralho mudou para o modo de combate tão rápido. Então o velho avança, dizendo que apenas isso não será suficiente para superar um colapso de dungeon. Vince argumenta que o que será exigido do herói não será o tipo de vitória onde ele pode apenas encontrar uma brecha. Com um golpe pesado, ele desarma seu pupilo, dizendo que o garoto precisa de uma vitória totalmente avassaladora. O mordomo continua atacando, e o protagonista consegue bloquear, mas o velho ainda o joga para trás como se não fosse nada. Ele diz que a vitória tem que ser perfeita. Não pode haver uma única falha. Desesperado, o herói usa sua habilidade de sangue, mas seu oponente faz o mesmo. Então o garoto acaba sendo arranhado. Enquanto isso, Elvina usa sua super força para levantar uma rocha enorme. Ela a arremessa no mordomo. Com um único golpe, o velho esmaga e ainda lança o herói pelos ares. No chão, o protagonista percebe que seu estilo não anulou o ataque. Com um olhar sério, o homem se aproxima dizendo que a força do garoto ainda está incompleta. Magoado, Yuki se pergunta o que ele pode fazer, já que Elvina está ferida. Com a espada na mão, o mordomo prepara o golpe final. Em um movimento astuto, ele engana o garoto e enfia a espada em uma rocha. Vince explica que as ordens de Liber são para trazê-lo de volta vivo, e que, por enquanto, ele vai dar um treinamento ao garoto para não matá-lo acidentalmente. Com esse olhar de cachorrinho abandonado no rosto, o herói percebe que os dois vieram para ajudá-lo em vez de capturá-lo. O mordomo diz que o Lord Liber os deixa escolher seus próprios métodos, o que significa que o vampiro confia no julgamento de cada um deles. Acontece que ainda existem monstros que não confiam nem um pouco nos humanos.
Esses monstros foram mantidos sob controle por um tempo pelos amigos que o protagonista fez. De pé, imponente, Vince diz que o garoto precisa amadurecer rápido pelo bem desta masmorra. Determinado, o garoto pergunta se Elvina consegue ficar de pé. Ela diz ao pirralho para esperar até que seu braço seja consertado. Yuki diz que está pronto para este treinamento que é basicamente flertar com a morte. O mordomo diz que essa é uma boa mentalidade. Mas ele acrescenta que, se o garoto não aguentar o treinamento, será levado ao Lord Liber. Então o herói pergunta o que ele precisa fazer. Com um olhar assustador, o mordomo diz que o garoto precisa subir de nível. Ele tem que continuar até conseguir usar múltiplas invocações ao mesmo tempo. Confuso, o protagonista diz que só pode subir de nível em outras masmorras. O mordomo diz que ele está certo quando se trata de atributos brutos. Mas as habilidades são diferentes. A experiência em batalha pode fortalecê-las. Vince explica que o objetivo é aumentar o nível da habilidade de invocação do herói. Para que isso aconteça, o garoto tem que levar essa habilidade ao seu limite absoluto. Então o homem revela que trouxe um monte de monstros da masmorra para ajudar no treinamento. Os monstros demonstram gratidão ao garoto por trazê-los todos de volta à vida. E Mai também está lá, ajudando na recuperação física e mental dos monstros. O velho diz que esta é a quantidade máxima de mana que eles podem usar para o treinamento do garoto. Então ele invoca Machina, que deixa claro que odeia receber ordens do velho e só está fazendo isso pelo garoto. Ela diz que vai emprestar a ele um de seus livros de referência mais raros. Depois disso, o herói é teleportado para um espaço de treinamento, como da última vez. Vince explica que 3 horas no mundo real equivalem a 3 dias dentro daquele espaço de treinamento. O mordomo diz que eles não têm muito tempo. Sorrindo, o protagonista diz que era exatamente disso que ele precisava. Segurando sua espada, ele diz que vai dar tudo de si. Ele corre direto para os monstros para uma luta frontal. Enquanto luta, ele se lembra de como costumava odiar todos os monstros por causa de tudo que aconteceu no orfanato. Mas ele admite que tudo mudou depois que fez o contrato com o Liber e foi salvo por Elvina e tudo mais. De repente, o herói acerta um soco forte em um dos monstros. Ele continua treinando, pensando em como era apenas um rank F que agora quer impedir o colapso da masmorra. Em certo momento, o protagonista invoca o pequeno morcego para usar sua habilidade e a dispara contra os monstros. Algum tempo depois, a chefe das empregadas diz a um dos monstros que talvez não consiga curá-lo completamente desta vez. Vince diz que o garoto dominou completamente essa habilidade e também melhorou como espadachim. Então o velho diz que terá que começar a levar a luta um pouco mais a sério. Com isso, o mordomo avança contra o garoto. Naquele momento, o herói pensa consigo mesmo que quer proteger tanto humanos quanto monstros. Com confiança inabalável, ele diz que precisa ficar ainda mais forte e que não pode parar em um lugar como este. Depois de um tempo, o protagonista volta ao Lord Liber. O Rei Demônio pergunta se o garoto ficou com medo da morte, dizendo que isso não combina nada com ele. Então Yuki diz que veio fazer um acordo. O garoto diz que, naquela época, ele disse que usaria monstros pelo bem da humanidade. Mas agora o espadachim revela que quer proteger tanto monstros quanto humanos. Ele dá um passo à frente e sugere refazer o contrato com termos mais igualitários. Ele diz que não vai jogar sua vida fora e que protegerá tanto humanos quanto monstros. Ao ouvir isso, o homem começa a rir com desdém. Furioso, ele diz que o garoto é apenas um pirralho mimado tentando realizar seu desejo egoísta, assim como antes. Ardendo de raiva, o Rei Demônio avisa que o protagonista perderá tudo se continuar assim, mas o garoto se recusa e diz que não vai deixar isso acontecer. Sem medo algum, Yuki se aproxima do Rei Demônio e pede para que ele o use. Ele diz que vai usá-lo para resolver o colapso da masmorra. E desta vez, o garoto diz que vai usar o vampiro até o limite absoluto. Estendendo a mão, ele diz que os dois protegerão o que quiserem proteger e que este será um novo acordo deles. Depois de ouvir isso, Liber pensa que esta é a mesma forma que ele usava para ameaçar os humanos antigamente. Ao se levantar, o homem diz que é interessante ser tratado assim e comenta que o garoto realmente cresceu. Para surpresa de todos, o Rei Demônio pega a mão do herói para selar o acordo. Sorrindo, ele diz que o jovem deve ter um plano sólido, porque falhar não é uma opção. Confiante, Yuki apenas diz que tem um plano e que vai mostrar a eles como usar um Rei Demônio adequadamente.